queridos Eduardo, Newton e todos aqueles que estão ou que irão assistir esse nosso papo de hoje. Então, é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. A ideia desse nosso papo de hoje é justamente trazer uma série de informações, e essas informações que a gente fala, ninguém é dono da verdade. Nós não vamos estar aqui falando nenhuma verdade, ou seja, aquilo que a gente está falando não quer dizer que é uma verdade. Então, é a oportunidade que a gente tem de ouvir, de ver, de estudar uma série de pessoas, de pesquisadores, canalizadores, enfim, pessoas que trazem essa quantidade enorme de informação e que, muitas das vezes, a gente não sabe para que lado que a gente corre. Então, é um negócio, às vezes, complicado. Como eu falei aqui para os meus amigos aqui, nós vamos tomar um chá igual o pastor fala, um chá de durex, né, para que a turma se comunique com a gente e a gente possa discutir o assunto. Eduardo já participou outras vezes com a gente, está aí de volta. E o Newton, companheirão aí do Consciência Cósmica, mas é uma grande oportunidade que a gente tem aqui de falar alguns assuntos. Eduardo, seja bem-vindo, meu querido. Estudando muito? Boa noite a todos. Os estudos sempre fazem parte da vida da gente. Nós somos uns buscadores da verdade, não podemos parar de estudar. Então, estamos sempre aí no estudo, né? E é com grande prazer que a gente vem para essa live de hoje, vendo o que a gente pode contribuir, né, no melhor que a gente possa ter de cada um de nós. Newton. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui com vocês. É sempre bom a gente trocar ideias, né? Dentro desta busca que a gente, então, estava conversando, né? De entender o melhor possível, entender de uma forma coesa, né? Toda essa informação que está nos chegando, né? Essa informação que é nesses tempos de mudança, nessa transição planetária que a gente está atravessando. Então, tem informações que tu consegue captar, outras tu não consegue. Enfim, é esse velho quebra-cabeça, mas que a gente está conseguindo montar, juntar essa questão material do universo, né, dessas raças, desses planetas, do nosso universo de Nebadon. Enfim, e não esquecendo, logicamente, a importância de tudo isso, que é a espiritualidade, né, o desenvolvimento das raças, e nós aqui no planeta da raça humana, em busca de condições de aperfeiçoamento da vida moral. É isso aí, irmãos. Bem, quando a gente comenta esse momento que nós estamos vivendo hoje, porque nós temos assim, uma enxurrada de informações através de muitos canalizadores. A gente comentou aqui como o Júnior Legrazi, como a Mônica Medeiros, como o Danilo Noronha, o Rogério Cartucci, que é o Jean Vaillant, né, o Rodrigo Romo, o Demis Viana, o Laércio, enfim, nós temos uma quantidade enorme de professores, pesquisadores, e muitas das vezes a gente fica num ponto de interrogação que você fica assim, você ouve um, ouve o outro, a gente entende até que um acaba complementando o outro, mas como o Eduardo comentou aqui antes de a gente entrar, né, que ele tinha vontade de pegar essa turma toda, botar igualzinho botaram o Chico lá num pinga-fogo, para ver no que ia dar nesse negócio todo. Mas ninguém é dono da verdade, a gente sabe o seguinte, muitas das vezes dentro de um universo, você faz parte apenas de um pedacinho ali, o outro pedacinho, e assim vai se montando todo esse quebra-cabeça. Mas o que eu acho interessante hoje, né, é essa oportunidade que a gente tem de estar discutindo, falando, tentando entender isso daí. Porque no passado nós não tínhamos essa condição. Primeiro porque a própria internet ela facilita esse tipo de coisa. Eu estou aqui em Gramado, o Nil também, o Eduardo está lá em Volta Redonda.
Então, isso tudo acaba te propiciando, né, essa forma de você pegar e discutir e tentar entrar dentro de um contexto. Semana passada, Eduardo, eu e o Nilton, a gente foi tomar um café e a gente estava até conversando alguma coisa nesse sentido. Por quê? Você, quando pega, né, o início de toda essa história, esse momento que a gente vive atualmente, a gente vê que no decorrer da existência da humanidade, tiveram uma série de informações, uma série de acontecimentos, né, que eles só foram revelados agora, vamos dizer assim, né? Porque você pega a doutrina espírita, que ela tem 166 anos, né? Isso daí, em torno disso. E ela é a quarta, se não me engano, a quarta religião que existe no mundo, né? Ou seja, as maiores religiões que tem no mundo é a católica, com 2 bilhões e 200 mil seguidores. Aí depois vem a parte do islamismo lá com 1 bilhão e 200 e alguma coisa, e aí vai caindo o budismo, o hinduísmo, ou seja, eu acho que o espiritismo está mais para baixo, mas não está muito longe disso daí. Então a gente vê o quanto que a religião influenciou, né, a vida das pessoas e o decorrer de toda essa história. Muitos canalizadores dizem que a religião ela veio de fora, um mecanismo colocado aqui na Terra para que controlasse as pessoas, né? Controlasse a boiada para levar o voo. Eu gostaria de a gente fazer um bate-papo aqui e ver todas essas conexões. O que a gente tem hoje, por exemplo, eu comentei com vocês que eu estava vendo algo da Mônica Medeiros, né, e que entra nesse campo da cura, né, através, ela fala, na realidade, através do espiritismo, né, da mediunidade dela, mas tem a Sheliana, né, que ela canaliza a Sheliana, e parece que a Sheliana também faz tratamento de cura, alguma coisa assim. E a gente tem alguma experiência nesse tipo de coisa. Você lembra, Eduardo, uns 30 anos atrás, aí, um grupo que se reunia aí na tua cidade e que eles falavam que tudo acontecia, que aparecia lá, era uma porção de ETzinho correndo para um lado para o outro, né? Era reunião mediúnica. E a gente sabe que, no decorrer de toda a história, isso daí aconteceu demais e acontece hoje, talvez até com uma intensidade maior, devido a algumas tecnologias, algumas coisas que vêm acontecendo em muitos tratamentos de cura. Então, tem muito centro espírita aí que o espírito vem, mas, na realidade, por trás daquele espírito ali tem outros seres que fazem todo esse trabalho de cura. Então, vamos ver o que a gente pensa a respeito disso daí, como eu falei, né? Ninguém é dono da verdade, mas a gente vai cutucar para lá e para cá, vamos ver o que vai dar nisso daí. Nilton, alguma coisa, como a gente já tinha conversado essa semana, você tem algumas dúvidas aí, vamos lá. Vamos, assim, eu começaria, então, essa questão ali, vamos dizer assim, ali com os Anunnakis, né? Quando o Anunnakis veio, então, e fez o aprimoramento da raça humana, né? Nós saímos do Homo erectus, fomos para o Homo sapiens. E aí, então, entramos, isso já, só para começar, mas fazendo um short ali, um atalho, né? Viemos a questão de Adão e Eva, que a gente sabe que da história real, e vamos dizer assim, então, quando começou a história do Adão e Eva, eu diria ali que então foi nesse momento que se começou a implantar essa tua pergunta, né? Se a religião, a religiosidade veio de fora, sim, acredito nisso, é nesse momento, então, num sentido de, não sei se exatamente naquele período do domínio, né, que a gente sabe, ou ela veio no sentido de ajudar a nossa evolução moral e, posteriormente, né, quando houve, após Adão e Eva, que houve aquele declínio da humanidade,
E aí entra toda aquela questão entre os reptilianos, com a história do Marduk, e as coisas vão aí, então, usando a religião, né, para já fazer um domínio em cima da raça humana, e não haver um desenvolvimento da nossa parte moral, da nossa parte espiritual. E nos tempos modernos, né, a gente sabe, então, que depois do advento de Cristo, né, quando trouxe toda essa mensagem, e que foi ali com o cristianismo em torno de 325 anos depois de Cristo. Então, no concílio de Cineia, não me recordo, Niceia, então que começou a haver toda uma manipulação muito forte, né, de toda a humanidade. E que hoje ainda a gente, apesar de todo o conhecimento, vamos dizer assim, que a humanidade veio adquirindo, mas essa parte da religião sempre muito forte, né, através dos dogmas. E como tu disseste, foi o cristianismo que hoje é a religião de maior adeptos no mundo, é que consegue fazer um controle maior através do processo religioso, né? Então, à medida que a gente está nesse conhecimento, buscando nos estruturar para ter um entendimento correto, e aí vem aquilo que nós falamos no início, das diversas informações, e muitas vezes elas são divergentes, né? E não nos ajudam, às vezes, de uma forma adequada para fazer esse entendimento. Mas eu diria assim, de forma geral, dentro de uma linha, nós estamos nesta linha, né? Estamos com uma meta lá na frente, estamos conseguindo avançar, e como era previsto, né? Essa meta, muitas vezes, essa estrada faz curvas, a gente sai, derrapa, mas daqui a pouco tu encontra o caminho de novo, né? Então, e a religião, vamos dizer assim, que era para ser um ponto de ajuda, né? Um foguete ali para te ajudar nessa caminhada, ela não tem sido feito isso, né? Tirando agora as religiões talvez mais novas, aí entra o espiritismo, né? Que nos trouxe todo um conhecimento, principalmente no que tange ao processo reencarnatório da espiritualidade, né? E onde nós estamos nesse processo evolutivo, é que vem traçando caminhos mais retos, né? Mais adequados para a gente entender, então, todo esse processo de dominação que tenta existir, né, dentro da raça humana. E agora, nesse aspecto que nós estamos vivendo essa transição planetária, então, o processo da quinta dimensão, quando as coisas, então, começam a tomar forma, porque a evolução é uma coisa compulsória, né? Chega um momento que ela vai. Quem não consegue acompanhar, fica num outro processo buscando o entendimento, mas aqueles que já têm consigo uma retidão, que já conseguem perceber o que tem lá na frente, logicamente vão com isso, né? E nós estamos nessa fase, vejo sim ela com muita dificuldade, né? Com muitos percalços, acho que é natural, já foi dito lá atrás, né, que nesse momento haveria a separação do joio e do trigo, então acho que é isso que está acontecendo. E talvez sim, né, possa haver momentos aí próximos, né, de muito trabalho, de muita, como é que eu vou colocar assim, mas de muita expectativa, de muitos momentos que a gente possa querer desistir, né? Mas o processo não é esse, né? As dificuldades, muitos momentos de dificuldade. Então, eles estão acontecendo. Mas é isso o caminho para a quinta dimensão, é esse o caminho para nós evoluirmos. Então, no meu conceito, resumindo tudo, a religião veio no momento para nos ajudar, mas depois ela foi manipulada para nos controlar. E hoje estamos nos livrando desse processo de controle
que existe, que a gente sabe, né? Os Rothschilds, os Illuminati, tantos outros aí. Então, essa é a minha ideia, vamos dizer assim, generalizada nessa linha de pensamento. Claro, tudo isso como nós comentássemos no início, né? Então, nós escutamos o Elan, nós escutamos a Mônica, escutamos o que a gente gosta, o Legras, então são linhas que tu faz que eventualmente não são 100% corretas, mas no momento é a nossa verdade. Eduardo, É isso. o que você pensa aí a respeito disso tudo? Então, o que eu entendo pelas pesquisas que eu faço, né, é o projeto adâmico, né, ele foi um projeto que ele foi executado pelos semeadores aqui do nosso planeta Terra. E ele foi um projeto muito bem bolado, um projeto muito bem elaborado para um super-humano. Inclusive, segundo Jean Valjean, o projeto adâmico, né? Ele é um dos últimos projetos de seres biológicos que, na escala da evolução, tem surgido. E onde é que está o problema disso? O problema está que nessa concepção nós temos 22 genéticas diferentes de extraterrestres, na concepção até 22, que nem todos os seres humanos têm as 22 concepções genéticas. Mas, segundo essa hipótese, isso trouxe alguns problemas, porque no desenvolvimento desse ser, houve uma participação dos Anunnakis. Realmente, os Anunnakis participaram desse projeto, a pedido dos semeadores cósmicos, e pelo grande conhecimento que eles tinham na área da genética. Mas, entre eles, entre os irmãos Enki e Elil, o Elil não concordava muito com esse projeto, porque ele temia que a criação superasse o Criador em termos da concepção do projeto que foi colocado nas mãos deles, o projeto inicial. Com isso, foi criado os elfos. Foram seres humanos multidimensionais, com capacidades extraordinárias de mediunidade, de clarividência, de percepções extrasensoriais, onde as hélices do DNA, as 12 hélices, eram interligadas, todas elas. Então, era um homem com uma capacidade extraordinária. E, em pouco tempo, esses seres se sobressaíram. E, como os Anunnakis tinham outras intenções, né, no planeta, eles precisavam de alguém que trabalhasse para eles, eles começaram a querer sabotar esse projeto, e para que não houvesse um extermínio total dessa raça de elfos, eles foram totalmente transportados para uma outra dimensão. Mas sobraram algumas espécies, e essas espécies, então, foram retrabalhadas pelos Anunnakis, que daí deu a origem do Homo sapiens, que é o que nós somos hoje, a origem hoje, só que com algumas modificações. E essas modificações foram que deixaram desativada 10 hélices, nós temos 2 hélices de DNA só ativada. Então, o nosso potencial de vida, né, de vida biológica, que chegava aí em torno de 1.000 e poucos anos, isso caiu para quase nada. Por quê? Qual a intenção da redução da vida biológica do ser humano? Para que a gente não tivesse um espaço de tempo
Porque se você tem uma vida muito longa, você começa a entender os potenciais, né, que estão escondidos em cada um, e isso poderia criar uma possibilidade de competição com esses Anunnaki, porque eles hoje ainda estão representados perante nós pelos seres híbridos que eles deixaram aqui, que são esses governantes, que o pessoal chama aí dos dominadores globais, que são esses seres que dominam a política, que dominam a economia, que, enfim, dominam todo o nosso complexo de sociedade. Então, nós somos dominados, sendo que por trás deles estão esses seres, né? Não só os Anunnakis, como também tem outras espécies com interesse nesse desenvolvimento da nossa espécie. Por que isso? Porque nesse desenvolvimento original do ser humano, no nosso DNA, existe uma coisa chamada centelha divina, que nos permite conectarmos com a fonte. E essa centelha, em alguns extraterrestres, né, na maioria deles, eles não possuem essa categoria. Por isso que trouxe essa inveja, essa competição, que o João Elan enaltece, que o ser humano é um ser de um potencial grandioso, por causa disso. Esses seres não têm isso. Então, eles começaram a trabalhar no ser humano no decorrer do tempo, aqui na Terra, com as abduções, para procurar retirar desse gene essa centelha divina para implementar neles, para que eles pudessem também ter essa condição de se conectar com a fonte, que eles não têm. Embora tenham um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento muito grande, mas a parte emocional, a parte é bem deficiente desses seres. Então, eles ficam buscando, através dessas experiências, daí o tanto interesse pela humanidade, de desenvolver essa capacidade de conexão com a fonte. Então, as religiões, os sistemas, os governos, tudo que foi desenvolvido para a nossa sociedade foi com o intuito de nos controlar. Que os deuses antigos são todos seres extraterrestres, por terem uma capacidade tecnológica bem mais desenvolvida. Os Homo sapiens viam como deuses, né? Como seres divinos, porque tinham uma capacidade de tecnologia e eles se utilizaram desse poder tecnológico para se colocar na posição de deuses. E assim foram criadas religiões, né? Você pode ver que as religiões elas criaram vários dogmas para que o ser humano pudesse ficar limitado nesses dogmas e não desenvolver a sua capacidade com seu eu superior. Então, essa é a minha visão, num resumo do que eu percebo nesses estudos que eu fiz nessa conclusão. Para a gente ter uma ideia, às vezes eu ouço, né, leio algumas coisas que as pessoas colocam no Consciência Cósmica, porque a gente vê que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender toda essa conexão desse ser criador do universo com Jesus, essa religião, essa coisa toda. Aí você pega alguma dessas pessoas que a gente conhece, tipo Rodrigo Rombo, que ele fala que em todas as guerras que aconteceram no universo, sempre se procurou proteger, e principalmente a raça humana, porque a raça humana ela era uma raça desenvolvida pelo Cristo, né? Ela tinha uma importância fundamental para o Cristo. Aí as pessoas ficam pensando, pô, mas
Nós temos aí 7 grandes universos, dentro do grande universo, nós temos 7 outros universos, nós participamos no 7º universo, né, e somos lá, a Terra, um negocinho que está lá no finalzinho, aí as pessoas, por que todo esse interesse, toda essa coisa toda? Então, eles comentam, por exemplo, que o processo de 4,5 bilhões do resfriamento da Terra, depois mais 2,5 bilhões da criação da vida no planeta Terra, ela teve sob coordenação do Cristo, Jesus, junto com os geneticistas siderais. Então, eles que fizeram com que a vida florescesse no planeta até chegar ao ponto do Homo sapiens. Então, por exemplo, o Enkel, quando ele chega no planeta Terra, na realidade, o Legras ele fala, o Enkel ele é um nibiruano. A gente fala no Nax, mas ele é um nibiruano. Então, quando ele chega no planeta, já existia uma vida no planeta, né? Existia lá o Homo erectus, né, caminhando, e para chegar até o Homo erectus foi um trabalho muito grande desses geneticistas siderais, por quê? Eles criaram, segundo se fala, que eles criaram um macaco no laboratório. Por isso que tem um ponto de interrogação aí, e que a ciência não entende como é que o macaco apareceu. Mas eles precisavam de um ser que andasse em 2 pernas, tivesse uma determinada inteligência, para que esse ser fosse utilizado no processo reencarnatório, principalmente daqueles degradados que vinham para cá. Então, quando o Enkel vem para cá, dentro do projeto de Jesus, estava a utilizar justamente essa capacidade de genética que os nibiruanos tinham, porque os nibiruanos já tinham criado vidas em outros planetas, em outros sistemas. Então, eles pegaram, vão aproveitar isso daí. Então, é quando eles chegam aqui, já encontram uma raça quase que pronta, e eles fazem todo o desenvolvimento para o Homo sapiens e abre a porta justamente para o processo reencarnatório para a turma que vem de Capela. O interessante disso tudo, né, que dentro dessa capacidade daquilo que foi projetado para o ser humano através da raça adâmica, é que o Legras ele fala que é 24 raças, né? Você está falando 22, eu não sei se é 22 ou 24, foram adicionadas na composição genética da raça adâmica, ou seja, nós recebemos genes de 22 ou 24 raças do universo. Então, você estava pegando uma raça, estava desenvolvendo ela num ponto tão grande, adicionando ali no contexto genético dela 22 raças ou 24 raças, não sei, e uma série de coisas que no universo ninguém possuía. É quando o Enlil vira para o Enlil e fala assim, ó, a gente tem que botar uma trava disso daí, porque se ele não botar uma trava, sabe o que vai acontecer? Eles vão desenvolver, isso daí vai ser um problema, não vai ser para a Terra, não, vai ser um problema para o universo, né? Só vai ter, porque vai ser uma raça extremamente inteligente, uma condição, uma capacidade que não existe no universo. Então, o perigo é de eles se destruírem e depois darem um problema para frente. Então, é quando eles põem a trave e deixam só 2 fitas do nosso DNA ativa e as outras não ativas, esperando que a gente atingisse um padrão espiritual, moral, para que essas fitas fossem sendo ativadas. Então, a gente sabe, por exemplo, que a pessoa hoje que passou por uma EQM, né, uma experiência de quase morte, ela costuma ter, normalmente ela tem algumas fitas ativadas. A gente tem conhecidos nossos aqui que passaram, tiveram EQM, e ele fala que a sensibilidade dele, a visão dele da vida, do coisa é muito mais nítido, muito mais colorido, é um negócio... Então, algumas dessas fitas foram ativadas. A tendência é que isso seja ativado. A Mônica Medeiros vem e fala o seguinte, que muitos dos processos de abduções são processos que eles vêm para trabalhar, para tirar essas informações genéticas que a gente tem e passar para outras raças. Por quê? O Stephen Hawking, né, aquele cientista inglês que já morreu, quando a Voyager foi lançada há 40 anos atrás, ele era contra que se colocasse as informações da raça humana
da Terra no disquinho que foi junto com a Voyager. Por quê? Ele falava que a gente não sabia o que a gente ia encontrar do lado de fora, né? E ele estava certo, porque a maioria desses canalizadores fala o seguinte: muitas dessas raças que vivem, que estão aqui no nosso planeta, que fazem contato, são muito frios, altamente tecnológicos, mas nem sempre moralmente são pessoas que nós devemos acreditar de uma forma muito ampla. Então, o grande problema disso é que, quando a gente pega todas essas Bíblias, esses escritos bíblicos, essas coisas todas, a gente vai decifrando uma série de informações que a gente pensava, por exemplo, que quando a gente falava de mitologia, era um negócio fantasioso. E não. A mitologia, ela tinha dentro do contexto dele os semideuses, que eram aquelas pessoas que foram resultantes de todo esse processo dos Nibiruanos, Anunnakis aqui na Terra. Então, você pega o Marduk, por exemplo, que até hoje, embora ele não esteja no plano físico nosso aqui, ele influencia algumas raças que controlam a humanidade. Então, ele influencia isso daí. Quem que era o Marduk? Marduk era um filho do Enkidu, com a Rainha da Serpente, que quando os Anunnakis foram minerar na África, né, eles deram de cara com uma raça subterrânea que viraram para eles: opa, aqui você não vai fazer buraco, não. Então, ele teve que se relacionar com essa rainha, que era a Rainha da Serpente, e teve um filho, que é o Marduk, que virou o rei que não esquentava muito a cabeça, como o Legrade fala, era muito tranquilo, ele não queria saber de dominar, de ser isso, ser aquilo, mas o filho, não, pensava diferente. O filho se achava dono da terra, né? Então, ele controla essas raças que estão aí dominando a política, a sociedade, enfim, uma série de coisas. Então, a gente vê o seguinte: a raça humana é uma raça, como o Jean Valjean fala, que daqui a 300 anos ela vai ser uma raça muito importante no contexto universal. Ele comenta, por exemplo, que o processo de Jesus vir e encarnar num corpo de densidade de 3D, né, foi um trabalho muito grande. Inclusive, outros mestres ascensos não queriam que ele fizesse isso, mas ele precisava de fazer, né? E aí ele vem e encarna aqui, né? E traz a mensagem dele, mas dentro dessa mensagem, dentro desse processo, a gente tem aquelas confusões todas que o Jean Valjean comenta a respeito do Criador, que o Criador não gostou muito daquilo que ele fazia. E é a partir daí que outras religiões são criadas e, como a gente fala assim, botaram fogo no parquinho, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, então, Marcos, porque tu justamente entrou nessa questão de Javé, né, onde Elan, então, comenta que a nossa criação aqui, eu entendo, então, o universo de Debadon, foi uma criação problemática. Daí a origem de toda essa problemática que nós vivemos hoje, e que justamente a função de se criar uma raça com amor, uma raça como é a raça humana, era justamente para tentar reverter esse processo de criação com Javé, né, que foi essa criação equivocada para justamente fazer um despertar. Eu quis fazer, também já achar qual é a opinião de vocês com relação a essa questão. A gente sabe que o Jean Valjean comenta que o grande erro na criação do universo estava que Javé fez lá os clones dele, Jesus era um desses clones, né, e que eles pensavam de forma igualzinho. Lúcifer, essa turma, tudo era clone, então pensava de forma igual ao Criador. Só que quando eles se distanciavam do Criador, eles tinham mais liberdade. E é onde acontece a rebelião de Lúcifer, lá e acontece as guerras, uma série de coisas, e a própria ciência hoje fala, né, que percebe que existe um erro dentro desse contexto de criação, né?
E aí a coisa desencadeia de uma forma... A gente ouve, por exemplo, alguns canalizadores, alguns estudiosos falarem que existem mais de 1 bilhão, ou não sei quantos bilhões de seres aprisionados, resultantes de guerras que aconteceram no universo, que estão esperando o juízo final para ver o que vai acontecer, se eles vão ser eliminados ou não. Então, a gente não tem noção do que acontece aí do lado de fora. Porque a gente vive aqui dentro de um planeta, a gente ficou por muito tempo, através das religiões, preso àquelas informações que nos eram ventiladas, e a gente nunca soube do que acontecia do lado de fora, e agora as coisas vão aparecendo e a gente vai tentando entender através dessas informações. Então, eu vejo o seguinte, né? A gente tem um problemão danado, né? Porque a gente está caminhando para uma 5ª dimensão, e aí a gente vai falar, como o Legrazzi fala, ó, se você entrar dentro daquele caminho que vai te levar para a 5ª dimensão, você vai. Mas se você não entrar, você vai para outro lugar. O Geraldo Lemos fala que é Quiron. E, aliás, já mandaram muita gente para Quiron. Né? Tem muita gente para Quiron. Eu não sei como é que isso deve acontecer, ninguém sabe. O próprio Legrazzi não fala, vai ser através do processo de desencarne, vai encostar uma nave aqui, botar todo mundo dentro e levar. O que se fala é o seguinte, vai acontecer uma mudança, vai acontecer uma transformação, vai acontecer. Isso daí está dentro da programação. Mas ninguém sabe se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 30 anos, como o Chico fala, 30 e poucos anos, né? Enfim, a gente não sabe. Mas as informações estão aí sendo ventiladas de todo jeito. Por exemplo, o Danilo comentou que em outros universos paralelos, o processo reencarnatório ele não acontece mais, como aconteceu no decorrer de toda a existência desse universo que nós estamos. Ele fala o seguinte, que o Eduardo comentou um negócio ali interessante, que a pessoa, quando desencarna, ela tem um lapso temporal de aprendizado ali que é danado, né? Então, se você pega e clona uma pessoa e coloca aqui, aquele conhecimento que aquela pessoa tem naquele momento, ele continua no outro, ele está ali para frente. E o processo reencarnatório, não, ele dá uma apagada, né? E você vai levar algum tempo para você atingir a tua maturidade, o teu desenvolvimento e começar, né, ter todo o insight para você ir buscar as coisas. Então, eles falam que é uma perda muito grande. E aquilo que o Eduardo falou, as pessoas viviam no passado 900 anos, 1000 não sei quanto, daí está dentro das escrituras, a gente não está chutando, daí está escrito. Você pega a Bíblia, pega a Gênesis, você vai encontrar essas informações lá. Nego vivia 900, 200, 300 anos, e hoje a gente está conseguindo, no máximo, passar aí dos 100, 100 e pouco, isso aí está crescendo de uma forma gradual, mas a gente não sabe como é que vai ficar isso daí. Eu não sei o que você pensa disso daí, Eduardo? Existe, por exemplo, se a gente pegar o Jean Valjean, né, eu vou pegar lá do início, o Jean Valjean, ele traz uma polêmica agora recente, porque quando o Javé criou, né, na formação do Big Bang, na expansão do universo, ele fez a criação, ele se precipitou dentro desse universo. Quando ele se precipitou para ele poder se conservar, ele criou um universo paralelo a esse, universo material, que é um universo da antimatéria, que o pessoal fala da antimatéria, né? Isso. E de onde ele criou lá os seus seres, os seus clones, que ele consegue dominar totalmente. Mas que de tempos em tempos ele entra em coma, e ele está em coma agora, o Javé. E esse universo paralelo, né, esse universo de antimatéria, ele está acabando. Esse universo de antimatéria ele está sendo eliminado. Então, em 2012, foram fechados portais, porque até 2012 havia portais que
de interseção entre o nosso universo material e esse universo desses seres que se encontram nesse universo de antimatéria, onde está Javé, os seus clones, também são outros deuses para nós, porque eles passavam de um universo para outro, né? Aí, em 2012, esses portais foram fechados e começou a colapsar esse mundo de antimatéria. E o problema é qual? O problema é que, com o fechamento e com a deteriorização desse universo, esses seres estão querendo vir para cá, de novo, para o nosso universo material. Então, a consequência disso tudo é que ninguém sabe para onde isso tudo vai levar. Ele cita um exemplo aqui no nosso universo material, que as abelhas estão colapsando também. Isso é um processo que levanta um alerta que todos os pesquisadores deveriam observar, porque eles dizem que esse colapso das abelhas seria somente colapso devido ao estresse, mas não consegue explicar por que colapsou de uma vez. Porque colapsou, some. E a abelha é extremamente necessária para a polimerização das agriculturas, do processo agrícola. Então, a gente fica pensando como que essa conexão, né, vai ocorrer. Como que esses dois universos, esse que está colapsando e esses seres que estão lá, como que isso vai ser na hora que eles começarem a entrar aqui, porque eles vão precisar vir para cá. Porque esse universo aqui ainda vai durar muito tempo. De lá está colapsando, mas o de cá não. E aí vem o Danilo Noronha, na sua tese, né? E ele diz que o que acontece? O projeto micaélico, esse projeto que a gente vive aqui no Projeto Terra, ele teria sido criado por dois motivos. O primeiro motivo foi aquele que a gente escuta, que o Chico Xavier trouxe para nós, né, dos exilados de Capela, aquele psicografia de Emmanuel. Foi aquele problema político que houve em Capela, houve uma rebelião, e esses seres, o Capela estava passando por um processo que o planeta Terra passa hoje, de uma transição planetária, e esses seres foram exilados de lá. E quando eles foram exilados de lá, eles vieram, alguma parte, nem todos, né? Mas uma boa parte deles vieram aqui para a Terra. Mas esse projeto micaélico, segundo Danilo de Noronha, ele é um projeto inteiramente virtual. Ele é um processo totalmente matricial. E a nossa realidade seria uma realidade holográfica, onde corpos criogênicos, que seriam os nossos corpos originais, estariam submetidos a um processo de paralisação e a transferência da consciência, né, para um mundo que a gente chama hoje de mundo espiritual, onde é um mundo de educação, e depois uma nova projeção para um mundo material, holograficamente também falando. Onde é que existe o problema? O problema desse sistema é que não estaria só, aqui a Terra não estaria só abordando e só concentrando seres de Capela, mas que, segundo ele, existiu uma grande guerra. Isso aí é uma coisa que todo mundo fala nessa grande guerra de Órion, né? Que gerou até esses filmes, né? Trek, por exemplo. Exatamente. Caminhão de filme.
Um caminhão de filme. Esse da Guerra das Estrelas foi tudo baseado nessa Guerra de Órion. Então, o que aconteceu? A guerra ela tomou tamanhas proporções que teve que se fazer um grande acordo. E essa guerra ela estava sendo vencida pelos reptilianos devido ao grande número de seres que tinham, se envolvendo, de seres reptilianos, era muito maior. Então, eles estavam vencendo a guerra. Então, o que se fizeram? Fizeram a produção de clones humanos, multiplicar cada vez mais clones humanos, para poder equilibrar essa guerra, porque essa guerra não teria vencedores, isso seria uma destruição total, que realmente houve destruição de planetas em massa, de sistemas solares, uma série de coisas. Aí, quando fizeram o acordo, aí não se sabia o que ia se fazer com esses guerreiros que foram clonados, com esses seres que se desviaram totalmente para a violência, que se tornaram psicopatas. O que nós vamos fazer com esses seres para recuperar esses seres? Aí, o que fizeram? Jogaram tudo isso no projeto micaélico, que é esse holograma que nós estamos aqui. Por isso que a gente tem uma diversidade de seres aqui muito grande, de várias frequências diferentes, um mais violento, outro nem tanto, um com conteúdo político. E essa diversidade que está sendo trabalhada agora, porque esse projeto tem que terminar. Esse projeto, segundo Noronha, ele tem que terminar e está no fim. Por isso que se fala no reset, né? Na transição planetária seria esse reset, pode ser por um flash solar, pode ser por uma guerra nuclear, pode ser várias probabilidades, mas que o projeto vai ter que se encerrar. Então, como que se faz a avaliação daqueles que podem voltar para viver numa sociedade fora daqui da Terra, né, na sua sociedade de origem? O que a gente teria que comprovar? Que nós nos recuperamos psiquicamente desse processo de violência para a gente se inserir na sociedade de onde nós viemos, mas com uma saúde mental, equilibrado, essa coisa toda. Então, esse universo, esse projeto Terra que a gente vive, esse projeto holográfico, aqui pode-se fazer o que quer, porque você, na realidade, você não está fazendo nada, porque é uma holografia. Então, maldade que se faz, matança que se faz, não está se matando ninguém, porque tudo é uma holografia. Mas como é que se mede, então, para saber se o indivíduo recuperou ou não? É pela intenção que ele diz. Porque quando se cria o avatar seria o corpo físico, seria uma inteligência artificial. O avatar é uma inteligência artificial que ela tem a nossa mente inferior, o nosso emocional, o nosso processo, o ser físico, né? O emocional e o mental, o mental inferior. E existe o ser criogênico, que a gente chamaria do lado espiritual, que também tem o seu mental superior, o seu emocional superior e o seu corpo átmico, que é esse corpo criogênico. Então, esse corpo criogênico está interligado aqui com o avatar. E, dependendo da programação que se faz para esse avatar, ele é colocado em teste, ele é colocado em várias situações, em várias experiências, para ver como que se vai comportar esse ser espiritual diante dessa circunstância, para ver como que ele age, como que ele agiria dentro desse holograma, entendeu? E aí a avaliação de quem está, da sociedade que o colocou aqui, que vai dar o aval para saber se ele pode sair ou não. Se ele não puder sair, ele vai ser julgado num outro programa. Essa seria a separação do joio e do trigo. Então, você vê que já é uma outra versão. Uma nova ideologia, entendeu? Como é complexa as situações.
Então, são várias verdades, vários projetos que são colocados para nós. Agora, como que se conecta isso aí, que a gente tem que encontrar um meio termo, né? A gente fica com esses pontos de interrogações justamente porque a gente não consegue conectar essa parte da Matrix holográfica com essa parte de 3D material, né? Como é que essas coisas se encaixam ali. Essa Matrix que você comenta aí, que o Danilo comenta, por exemplo, seria muito fácil para fazer a limpeza do planeta, né? Você desconecta aquele ser que está ali habitando aquele avatar e pronto. Isso. Tira dali e desaparece. Seria uma forma rápida, né? E sem aparecer muito. Hoje a gente fala, o que a gente ouve muito, diz que tem muita cópia passeando por aí, porque a original já foi tirada aqui. Né? Então, eu vou te falar um negócio, fica muito difícil para as pessoas entenderem. A gente que ainda lê, que anda nesses caminhos, a gente ainda consegue fazer essas conexões. Mesmo assim, de vez em quando a gente tem os pontos de interrogação que eu tenho que tomar café com o Newton lá, para poder entender isso daí. Não é fácil, não. O Jean Valjean, ele fala que ele é um degradado de capela. Eu já ouvi, dentro do que o Rodrigo Romo comenta, que existem degradados de Altair, e que não só foram para outro sistema, para si, como veio também reencarnar aqui na Terra para buscar essas informações, esses aprendizados. E aí o que a gente viu é o seguinte, é como se eles fizessem assim, pega todo esse contexto do universo, joga nesse planetinha azul, mistura esse negócio aí, vamos ver o que vai sair de bom daí, e o que sair... Só que eles pegaram e colocaram algumas coisas aqui nesse bolo que não tem aí do lado de fora. E acabou potencializando o bolo. Quando você pega, por exemplo, aquela história do Enki, do Elil, e ele trava o ser humano em duas fitas, das 12 que tem, para que ele não desenvolvesse a telepatia, a sua capacidade de fazer, etc. e tal. Aí você vê o seguinte, e nós passamos a ser vigiados, através da religião, controlado, e por aí vai. Mesmo assim, o ser humano conseguiu desenvolver a energia nuclear, a bomba atômica, né? Isso daí apavorou essa turma daí. Essa turma de fora, como é que esse cara com 2 fitas só, eles conseguiram se desenvolver e chegar no patamar tecnológico que a gente está? É claro que muito distante do que tem por aí, né? Mas a gente conseguiu desenvolver. E já passou a ser uma pedra no sapato dessa turma daí, né? Então... E aí, o que a gente pensa? A gente está chegando hoje num momento onde nós podemos desbloquear o restante das nossas fitas. Né? Mas, quando Jesus vem aqui e faz o trabalho que ele faz, trabalha justamente em cima do nosso emocional, do amor, da compaixão, do respeito, ele trabalha muito mais o moral, né, do ser humano, mostrando que isso era mais importante no contexto de evolução do ser humano, e que Jesus pega e vai embora. Segundo se fala que na espiritualidade maior, que está acima desses universos, do Criador e etc. tal, Jesus foi visto de uma forma muito positiva, o trabalho que ele fez com o ser humano aqui. Então, eles falam o seguinte, que Jesus, aí você vai entender que tem muitas religiões que falam assim, Jesus vai voltar, não sei o quê. Eu ficava às vezes pensando, pô, de onde que o pessoal tira esse negócio, né? Mas existe, dentro desse contexto, algo que leva as pessoas a pensar nisso daí. Por quê? O trabalho que Jesus fez foi um trabalho muito importante a nível universal. Se fala que a raça humana daqui a pelo menos 300 anos vai ser uma raça exemplar dentro do contexto do universo, que hoje as abduções que acontecem são em busca justamente dessa parte moral, do amor, da compaixão, que essas coisas, esses seres aí do lado de fora não têm esse tipo de coisa, de sentimento, são pessoas frias, né? Muito inteligentes, mas são frias. Então, essa parte emocional é a única que te dá a chave para você chegar numa dimensão superior. Aí você vê o Legraz falando justamente isso, né? Por que o Legraz fala quais são as
principais chaves, né? O amor, a compaixão, o respeito e mais o quê? Não, é amor... Paciência, não? Não, é amor... Amor, compaixão... Com perdão. Amor, perdão, compaixão e respeito. Porque tudo isso trabalha a parte emocional das pessoas, a parte moral das pessoas. Então, quando a pessoa atinge esses patamares, ela se desperta dentro disso daí, ela abre a porta para pular para uma dimensão superior. Nós estamos falando aí que nós vamos para a 5ª dimensão. Eles falam, por exemplo, que o Criador está na 21ª dimensão. Você vê a distância que existe de um lado para o outro, né? Então, aí as pessoas ficam doidas, né? Porque quando você pesquisa, você lê, você entra dentro de todas essas informações, você vai pegando uma coisa dali e você vai conectando as coisas. Mas quem não faz isso, fica perdido. Como a gente vai, ficou assim, cachorro que cai de caminhão de mudança, né? Não sabe para onde vai. Então, essa turma que está aí, o Jean Vaillant, o Rodrigo, o Denis, enfim, um monte de gente aí, tem trazido centelhas, pontos importantes para que você monte essa grande coxa de retalhos, né? E aí você vai evoluindo. Eu sempre comento o seguinte: quando a gente entra num papo desse nosso aqui, a gente tem que pegar a religião, os dogmas, as crenças e botar na prateleira. Senão você fica doido, né? Você pega e põe isso de lado, para que você possa, né, vamos dizer assim, degustar todas essas informações e tentar entender diante daquilo que você possui. A gente vê o seguinte: a tendência da religião, daqui para frente, é ela começar a se colapsar em algumas coisas, porque vai chegar num ponto que a gente não está ainda nesse ponto. Você imagina se hoje aparecesse um monte de nave espacial aí e falasse, ó, criador sou eu. Como é que ficava essa turma aí que está embrenhada na religião até o último fio de cabelo? Eles não iriam aceitar esse tipo de coisa. Então, eu acredito até que todo esse preparativo que a gente está tendo, ele está acontecendo justamente para dar a mínima condição disso aí acontecer. A gente vê o seguinte: a quantidade de nave, de contato, tudo que está acontecendo é um negócio de doido, né? Eu, por exemplo, tenho um monte de experiência, o Nilton sabe disso, tem que ter um monte de experiência, né? E diante da experiência que a gente vê de uma forma diferente. Tem pessoas que você fala de ufologia, aí nego ri, porque tem muito pesquisador que diz que a ufologia não é uma ciência. Não pode não ser uma ciência, mas ela contém uma quantidade de informações que não pode ser descartada, né? Tem que ser avaliada, aquele Mauro Biglino, aquele italiano professor lá que escreveu diversas obras dentro do Vaticano e que ele faz a tradução da Bíblia do hebraico e do aramaico, e ele fala que a Bíblia era um livro de guerra, não é a mesma Bíblia que a gente tem aqui, e a gente sabe que não é, porque essa Bíblia que a gente tem aqui é uma Bíblia que foi criada depois do que o Nilton falou lá, de 325 no concílio de Nicéia. E queria pegar uma porção de teólogo, tiraram as daqui a apócrifo, não entra, aí, só que depois as coisas apócrifas foram surgindo, foram vindo. Hoje a gente tem uma quantidade de filme muito grande, que traz muitas informações subliminares. Eu estou assistindo um filme agora, eu, Marruz, que é o Chosen. Eu acho que ele está no Netflix. E ele conta a história de Jesus de uma forma diferente, né? Assim, usa um palavreado, detalha algumas coisas que é muito interessante, né? E a gente vê o seguinte: a gente consegue pensar dentro do filme, da própria história, né? Algumas coisas que nos remetem a esse momento, a seres extraterrenos. Mas a gente já sabia isso, que esses livros bíblicos, todos já traziam essas informações. Mas é muito interessante, que vale a pena, assim como outros modernos, Star Trek, Discovery,
e por aí vai um monte de filme que traz informações subliminares, e a gente está num processo de desenvolvimento. Tem muita coisa que foi desenvolvida escondida da gente. Por exemplo, reunião de tratamento fluídico, né? Você estava comentando no começo a respeito da MedBed, né? Segundo, se fala que a MedBed já utiliza ela na Terra. Alguns, um negócio muito... E o seguinte, tem uma porção de seres extraterrenos que estão participando de reunião fluídica, aí, fazendo tratamento de cura, botando equipamento que a medicina vai levar uns 10 anos, uns 100 anos para conhecer, fazendo as coisas acontecerem, né? Porque eles conseguem flutuar dentro de uma dimensão, dentro de um estado diferente desse nosso 3D aqui, né? E aí, a gente para ir para 4D, a gente tem que dormir, fazer uma viagem astral, né, para a gente poder ir no 4D. Quando consegue, né? Consegue. Então, aqueles que não estão mais no corpo físico, desencarnado, segundo o Legrand, essa turma está tudo no 4D, né? Aí você vai lembrar do Chico e de uma coisa que o Geraldo Lemos falava, que o Chico virava para ele e falou assim: meu filho, vai chegar um momento que a gente vai ter uma televisãozinha assim, tipo celular ou computador, e a gente vai conversar com aquele que desencarnou, aquele que está lá estaria na 4ª dimensão, né? Ou seja, um equipamento que faz essa conexão com uma outra dimensão. Aí você vai entender. E o mais interessante disso tudo é que, por exemplo, o Espiritismo, com 7 e poucos anos, ele trouxe uma quantidade de informações que outras religiões com 2.000, 4.000 anos não mostravam esse tipo de coisa. Você pega, por exemplo, os Vedas, que estava 4.000 anos atrás, já fazia todo um trabalho de cura, de fluidoterapia, que nunca chegou e colocou a coisa como foi colocado pelo Espiritismo, que está há 160 e poucos anos aí. Então, eu acho o seguinte, né? Tem muita coisa interessante para acontecer. O que a gente precisa entender é que a gente não pode ficar criando bloqueio. Isso assim, não. Eu acho que o conhecimento a gente absorve em todos os sentidos. E o conhecimento, ele vai te dar a sustentabilidade, vai te dar a base para que você analise, se está certo, se não está certo, isso aqui realmente... Porque nós temos um potencial muito grande. Nós somos seres telepáticos, a gente tem lá... Eles falam que diminuíram até a nossa glândula pineal para que a gente não pudesse ter uma captação como outros seres têm, né? Mas a nossa glândula pineal, por exemplo, ela é responsável pela nossa integração com outras dimensões, a mediunidade, a telepatia. Nós somos telepatas e não observamos isso daí, porque na vida a gente, com aquelas pessoas que a gente está convivendo, muitas das vezes a gente capta o que um está pensando, é que a gente acha que isso daí é meu. Será que as pessoas estão pensando? Só que, às vezes, em casa, com a mulher, com o filho, a gente vê que isso daí é uma realidade. Porque a gente fala uma coisa, mas eu estava pensando nisso. Então, essa coisa, ela acontece. Né? E a gente não presta atenção. Ou seja, aos poucos, a gente vem fazendo um trabalho para despertar essas nossas fitas e cada vez mais. Você sabe, por exemplo, que na época da Guerra Fria, né, nos Estados Unidos, eles começaram a trabalhar... Tem um filme, inclusive, que mostra aí. Eles começaram a trabalhar as pessoas com essa parte telepática. E o que acontecia? A ideia deles era o seguinte: um cara lá nos Estados Unidos podia acessar telepaticamente uma pessoa que estava lá na Rússia, um presidente ou qualquer coisa, e matar essa pessoa distante, né? Simplesmente através de um processo telepático de mental. Então, os russos americanos fizeram muito disso daí. Tem muitas pesquisas que a gente não sabe, que são escondidas, mas que faz parte da vida da gente, a gente não presta atenção. A gente, às vezes, se depara com um paradigma e você não sabe como é que se resolve ele, como é que ele vai, mas muitos desses paradigmas são criados por causa da nossa
religiosidade, dessas informações que vão chegando aí. Mas vamos lá. O que você pensa aí, Newton? Olha, esses bate-papos, né, são sempre interessantes, né? A gente fica conversando e quando um vai contando a sua percepção, o seu entendimento, a gente vai entendendo vários processos, né? Claro, tem processos que, como o Du falou agora, que, né, nessa questão da Matrix, né, que é um pouco diferente, como o Rômulo comenta, mas tem muitos pontos que convergem. Então, existe uma linha que talvez a gente não vai saber enquanto não estiver do outro lado, né, da quinta dimensão, pelo menos, nesse processo todo. E a gente começa a conversar e vem muitas outras informações, né? Então, já agora estamos nessa questão da telepatia, nessa questão da comunicação, da mediunidade. Então, são todos processos que estão, sim, interligados, né, nesse nosso desenvolvimento. E aí vamos entrar toda nessa tecnologia, né? Quando de contato com a quarta dimensão, com os desencarnados. Então, são, sim, situações que eu vejo assim, como é que eu posso te dizer a vocês, de uma forma de um aprendizado, né? Um grande aprendizado, o conhecimento, então, que nós estamos buscando nesses bate-papos, né? E tentando transmitir aqueles que têm essa percepção, que têm essa linha de pensamento como o nosso, de ir em frente, né? De não desestimular, né? Podemos pegar o exemplo de Paulo, né? Paulo quando estava no deserto em busca do conhecimento, né? Se querendo Jesus, querendo seguir Jesus, e com as dificuldades todas que ele passou para atingir a meta que ele se propôs, né? Então, seria alguma coisa parecida com isso. Então, acho e estou feliz que a gente veja, tu percebe, sente que estamos num caminho positivo, num caminho de busca que vai nos levar, assim, a um final feliz, vamos dizer assim. Nós três, tanto eu quanto você e o Eduardo, viemos de uma escola espírita, né? Nós estivemos dentro desse contexto, estamos, né, até hoje dentro desse contexto espiritual, que é um contexto muito rico de informações. A gente vê o seguinte, quando eu falo do Chico Xavier dizendo vai ter uma televisãozinha que o Geraldo Lemos comenta, aí você vai lembrar daquele trabalho que foi feito há muitos anos atrás de transcomunicação, né? Quem nunca ouviu falar da transcomunicação? Então, a transcomunicação é um trabalho, talvez já era um trabalho já baseado nisso daí. Então, eu, por exemplo, com o Eduardo, nós já participamos de reunião de materialização, né? Que é um negócio... E você precisa ter mediunidade para estar numa reunião de materialização e ver as coisas acontecerem. Então, a gente vê o seguinte, a parte de materialização já era usada por Cristo lá atrás, né, eles falam, por exemplo, que naquele período que Jesus ficou desaparecido, né, não sei quantos anos, dos 12 aos 22, né, sei lá, alguma coisa assim, que Jesus passou por diversas outras religiões aqui na Terra, onde ele aprendeu a trabalhar todo aquele potencial que ele tinha. Por quê? Quando ele se submete a encarnar num corpo em terceira dimensão, ele passa pelo mesmo processo que nós passamos. Apaga-se as informações daquilo que você é, então você só com o tempo que você vai despertar isso daí. Eles dizem que a história de Jesus pelos essênios, aquela coisa toda, foi justamente um trabalho feito para despertar todo aquele potencial que ele tinha, porque ele se submeteu a uma condição em que qualquer ser humano se submeteria, ou seja, o processo reencarnatório nosso, nós guardamos as informações no nosso cabedal encarnatório, mas alguma coisa vai ser despertada no decorrer do teu processo de amadurecimento, enfim, aquela coisa. Então, falar que Jesus passou por isso daí. Esse momento foi um momento que
que ele teve. Então, eu estou olhando esse filme que está passando no coisa, e aí você vê, né, o milagre que ele faz de curar o cara que tinha lá chagas, faz a água virar vinho, e por aí vai, uma opção de coisa. Então, era um potencial de energia, de coisa que ele tinha, um negócio incrível. Então, a gente vê o seguinte, no universo existem... você tinha comentado da raça reptiliana, né? A raça reptiliana, ela se acha dona do universo porque eles falam que foi a primeira raça criada, né? E também tem o seguinte, tem os reptilianos escuros e tem os de luzes. Então, eles falam que, inclusive, a Confederação Galáctica ela usa os reptilianos de luz no trabalho que eles fazem. Então, eles falam, por exemplo, que nós temos DNA de reptiliano. Por quê? Porque o Enki, quando ele doa o esperma dele para criar o Homo sapiens, né, a raça adâmica, ele repassa para a gente a parte do DNA que ele tinha de reptiliano, porque a mãe dele era uma reptiliana que casou com o pai, o Anu lá, o rei de Nibiru, e que o Enki tinha essa porção, e ele passa essa porção para a gente. Tem um negócio que eu vi, eu não sei onde que eu li, que é muito engraçado. A gente que mora aqui no Rio Grande do Sul, né, o pessoal gosta muito de churrasco, aí no Rio também o pessoal gosta de churrasco. Tem gente que adora o cheiro da carne lá na churrasqueira, né? Aquele cheirinho da carne quando sobe na churrasqueira. Tem gente que fala que gosta mais do cheiro do que propriamente comer a carne, né? Então, eles dizem o seguinte, que essa sensação que nós temos disso daí é da nossa parte reptiliana. Eles dizem, por exemplo, que os deuses, no processo de criação da humanidade, eles queimavam carne nos castelos o dia inteiro, porque aquele cheiro da carne sendo queimado como um churrasco trazia para eles tranquilidades, porque eles eram seres muito ativos, nervosos, e aquilo trazia tranquilidade. Então, é um negócio muito... Eu, por exemplo, quando fiz uma tese minha num curso meu de pós-graduação, que eu entrei justamente na busca da parte da alimentação, porque eu falei sobre alimentos geneticamente modificados, aí a gente se depara com algumas coisas. Por exemplo, o trigo vem de fora do planeta. E aqui no planeta ele foi manipulado geneticamente há cerca de 7.000 anos atrás. Algumas batatas que a gente come hoje também foram manipuladas geneticamente porque eram altamente venenosas. Então, foram manipuladas. E por que houve toda essa manipulação? Porque os nibiruanos, quando eles aumentam a quantidade de seres aqui na Terra para fazer a prospecção da mineração que eles precisavam de alimentar essa turma. Então, esse era o mecanismo que eles tinham de alimentar aqueles que iam trabalhar para eles. E a gente vê que ficou um negócio muito forte. Hoje você pega, por exemplo, um filme religioso da época de Jesus, você vê como o trigo era importante, o pão, até hoje em determinadas religiões, né? Como é um negócio que já vem de um processo tão antigo dentro do contexto humano que ficou naquilo ali, né? Então, é muito interessante. E na época que eu fiz essa tese minha lá, eu mostrava que o ser humano ele tinha... A Mônica Medeiros, por exemplo, estava comentando num negócio dela aí que existe uma série de modificações que estão acontecendo na estrutura do corpo humano e, por exemplo, muitas das crianças que nasceram a partir de 2000, elas trazem algumas informações diferentes. Estava conversando com um amigo dentista e ele estava comentando que tem criança hoje que não vai ter mais o siso, né? Que o siso não tem mais necessidade, já estão nascendo sem o siso. E ela comenta, né, das crianças que nascem, que já... Eu lembro que quando era criança, a criança nascia e ficava 6 dias para abrir o olho. Hoje em dia a criança nasce já de olho aberto. Se você faz um som de barulho, ela vira, olha para você. Então, existe todo
uma transformação que está acontecendo. Tem alguma coisa aqui que a Mônica Mineiro fala aqui no nosso cérebro, que ele, de um tempo para cá, ele está se modificando. Isso daí mostra que essa nossa estrutura está mudando, né? E mudanças, elas têm um objetivo, né? É de possibilitar que você esteja em condição de saltos maiores que estão por vir aí. E aí, meu amigo? Então, eu costumo entender um pouco também, que eu acho que a gente deve levar atenção, para essa parte, levando em consideração que nós somos um avatar, que nós temos nós temos 7 corpos, né? Segundo os estudos espirituais. Nós teremos os corpos quaternários, que é o nosso corpo mental inferior, o emocional inferior, o duplo etérico e o corpo físico. E temos o mental superior, o emocional superior e o Atma, que seria a parte espiritual. E desse contexto, o que acontece? Por isso que Buda falava que a gente tinha que seguir uma linha do meio, porque a nossa mente inferior é o nosso ego, e a nossa mente superior é o nosso espírito. Então, o espírito precisa se manifestar para que os interesses dele, do propósito de estarmos aqui encarnados, possa ser trabalhado, entendeu? E muitas vezes a gente fica preso no ego e não permite a acessão dessa parte espiritual, que fica desligada. Então, aí, se a gente fizer uma análise do percentual do planeta, mais de 90% dos encarnados estão presos só no ego, só na parte mental. Tanto é que quando a gente nasce, como uma inteligência artificial, que se a gente colocar o avatar como uma inteligência artificial, a gente vai começar a fazer todo um conhecimento a partir do nascimento. Então, você nasce num papel em branco e começa a gravar ali as suas memórias, as suas emoções, as suas experiências, onde você mora, no país que você vive, na família que você vive, na escola que você foi educado, e isso vai formando ali uma série de memórias, uma série de emoções, formando o que a gente chama de ego, né? Que seria a experiência hoje do Marco, do Eduardo, do Newton, seria a nossa experiência material, a nossa experiência biológica do avatar. Mas nós não somos só isso, nós somos também o lado espiritual, que tem os seus interesses, que é o maior interesse que nós teríamos, né, de estarmos aqui encarnados, para poder trazer a necessidade do espírito, né, daquilo que nós viemos aqui realizar no plano material. Então, o Buda, depois de fazer diversas tentativas, né, na busca da iluminação, ele buscou métodos muito radicais. Ele sacrificou o corpo, porque na época de Buda se achava que precisava se eliminar o ego para que o lado espiritual, a iluminação, viesse. Então, ele sacrificava o corpo com alimentação, por falta, ficava sem alimentar dias, semanas, mas isso já se sabe hoje que essas práticas extremas não levam a lugar nenhum, não levam à iluminação. Tanto é que ele, quando ele se iluminou, ele descobriu que não precisava ter feito nada daquilo. Basta você seguir o caminho do meio, ou seja, você atende a parte do avatar e atende a parte do espírito e fica no meio, entendeu? No equilíbrio, que seria a nossa saída para a iluminação. Porque quando você começa a desfazer do seu mental inferior todas essas impressões que ficam gravadas nesse computador, se você conseguir deletar essas impressões, quanto mais você vai esvaziando a sua mente inferior, mais você vai se conectando com o seu espírito.
Aí nós teremos, vamos dizer assim, uma iluminação, não por alguém de fora que viesse trazer alguma coisa para você, mas pelo seu próprio processo interior. O seu eu superior traria essa iluminação, essa comunicação interna, né? Que seria o nosso melhor processo para que a gente possa sair e compreender essa gama de experiências que nós estamos vivendo aqui. É uma tese interessante, né? E aí quando você estava falando aí de mediunidade, né? Quando você estuda o Chico, quem traz isso? Esse menino que você acabou de falar aí, Geraldo Lemos. Geraldo Lemos. O Geraldo Lemos, ele traz a experiência que ele conviveu com o Chico muito tempo, ele traz experiência no convívio dele com o Chico de uma coisa que poucas pessoas sabem, que é que o Chico tinha todo tipo de mediunidade, mas ele tinha o de efeito físico também. Tanto é que o Emmanuel, em um determinado momento, numa experiência que ele fazia, durou 2 anos essa experiência com o Chico. O Emmanuel veio, se materializou como público centro, né, daquele senador de Romano, e proibiu, falou, daqui para frente nós não vamos mais fazer essas reuniões, porque é através da escrita, né, que nós vamos poder atingir o maior número de pessoas, porque você numa reunião, o Marco já participou comigo de uma reunião de materialização, ele sabe como é que é isso, mas fica muito restrita a muito poucas pessoas. E é um consumo de energia muito grande. Então isso não beneficia muito poucos. Então, não era o propósito que o Emmanuel queria para o Chico. Ele queria que o Chico realmente psicografasse os romances, essas coisas todas, que atingiriam um número de pessoas muito maior. Mas, mesmo assim, nesses 2 anos de experiência que o Chico fez na própria casa dele, o Lemos conta, ele fala que teve uma vez que tinha uma história que ele conta, né? Tinha uma senhora que ela sofreu, me parece, era até uma média, ela era uma dirigente de um centro espírita, em Uberaba, e ela sofreu uma paralisia do lado direito, sofreu um derrame cerebral, ficou paralisado do lado direito, e levaram ela lá no Chico, e o Chico, numa dessas reuniões que ele fazia de efeito físico, né, de materialização, estavam umas 5 ou 6 pessoas reunidas nessa reunião, e o Chico plasmou na mão dele uma bola de energia, tipo, parecia um sol, uma bola na mão, e material mesmo, uma energia material, você conseguia sentir e pegar. Aí ele passava para cada pessoa que estava doente ali, para colocar no local onde é que a doença se manifestava. Aí pegou, colocou no coração, aquela energia absorvia, o corpo absorvia aquela energia. Então, essa mulher colocou nessa senhora, ela absorveu, foi embora. Aí, passado aí um dia, 2 dias, 3 dias, todo o processo que ficou paralisado no cérebro, do lado direito dela, voltou a funcionar perfeitamente. Recuperou todas as células. Então, você vê, uma cura por efeito físico. É muita energia, né? Muita energia. O próprio Emmanuel, em alguns livros dele, ele traz uma informação, a gente que trabalha com essa parte de tratamento fluídico, ele fala o seguinte, e a Mônica, ela comenta isso daí, né? Porque ela fala o seguinte, cada um se cura através da sua fé, da sua vontade de realmente fazer. E o Emmanuel, ele pega e mostra que isso daí acontece. Então, a gente sempre teve uma ideia de que quando a gente reencarna,
e a gente precisa resolver alguma coisa, porque o processo de reencarne, antes de reencarnar, a gente assume uma opção de responsabilidade lá do outro lado, né? Ah, não, eu vou fazer isso, né? Mas aí quando você reencarna, isso daí é apagado e você tem o teu livre-arbítrio e a coisa tem que funcionar de uma forma natural. Então, aí você esquece disso daí. Então, aí ele comenta que aquelas pessoas que nascem e naquela vida delas, elas vão passar por um problema de saúde muito sério. Por exemplo, vai ter um câncer maligno, né? Vai ter um câncer, e aí eu pensava assim, a pessoa vai ter que passar por aquilo ali, não tem escapatória, está dentro. Aí ele mostra nesse livro dele, o André Luiz, né, mano? André Luiz, André Luiz, ele mostra nesse livro dele que você pode mudar isso daí. Aí você vai fazer a conexão do que o Júlio Legraz fala hoje, uma opção desses caras aí falam. Ele fala que você pode mudar. O André Luiz fala que você pode mudar. Por quê? Porque todo esse mecanismo, ele é físico. Então, por exemplo, a mediunidade, ela não é espiritual, ela é física. Todo mundo tem mediunidade. Uns mais ostensivos, outros menos, mas todo mundo tem mediunidade. Vai depender do seu desenvolvimento para que você amplie ela ou não. Então, ele mostra o seguinte, que você, quando reencarna e você está escrito ali nesse caminho seu, que você vai passar por uma situação muito difícil, você pode modificar a partir do momento que você muda toda essa questão emocional, moral, e você realmente faça o que deve ser feito dentro desse contexto. E aí, quando você faz isso, o nosso corpo ele é dividido por diversos subsistemas, são átomos que se comunicam, né? Cada um, por exemplo, o coração está lá, tem todo o sistema do coração, as células cardíacas, a parte sinusal que manda o impulso elétrico o coração bater, o pulmão que vai trabalhar lá a oxigenação do seu sangue, vai tirar o gás carbônico, vai botar... Enfim, o corpo da gente ele está em cima de um sistema inteligente, um princípio inteligente, e que, por exemplo, as células e aquilo que está lá distante da tua ideia, elas têm toda uma comunicação que se faz ali. Então, quando você se coloca de forma a mudar o caminho da tua vida moralmente, e você tem uma doença muito, muito grave, você manda uma informação mental para o teu cromossoma, esse teu cromossoma ele vai fazer uma comunicação com a célula, e aí você acaba modificando uma doença maligna que você tinha para uma benigna que pode ser extirpada e acabar. Então, ele mostra que a gente não está sujeito a ter uma doença e ter que morrer com ela, você pode mudar. Então, aí a gente vai entender o Júlio Legraz quando ele fala, né, a questão do amor, do perdão, da compaixão, do respeito, que é uma forma de você fazer essa modificação moral dentro do teu campo de 3D material e do teu campo espiritual. Né? Você, quando faz tratamento de fluidoterapia, você não está tratando o corpo, você está tratando o perispírito da pessoa, e a pessoa tem que fazer o tratamento do corpo através da medicina que a gente conhece aí. Então, a espiritualidade fala o seguinte, medicina e fluidoterapia espiritual tem que caminhar junto para que o processo de cura ele possa ser acelerado. Então, essas coisas que às vezes a pessoa precisa entender. Então, uma pessoa que tem câncer, a gente sempre fala para ela, olha, dá uma avaliada, vê se você não tem nenhum rancor, se você não tem nenhuma raiva, se você não tem... Porque se você tem isso dentro de você, você precisa tirar isso daí. Porque isso daí é uma forma de alimentar negativamente o processo doentio. Então, a gente está trabalhando com energia. Quando a gente está falando aqui, a gente está emitindo uma energia que as pessoas estão captando através da audição, da visão, etc. Então, tudo no universo é energia. Um computador, um telefone, ele é um aglomerado de átomos que dá aquela formatação para ele. Então, a gente vive num universo de energia. Então, a partir do momento que a gente começar a entender toda a nossa conexão com o universo como um todo, com a nossa vida, a gente vai conseguir resolver muitas coisas que, às vezes, é uma trava no sapato da gente. Né? E por aí vai. É isso aí, seu Marco. É bem isso, né? Energia, vivemos
A Olha, criação é uma energia, a fonte, né? Eu e o Eduardo, no passado, a gente fez muita experiência. A gente ia para reunião de tratamento fluídico, a gente botava lá câmera, botava gravador com fita virgem e deixava lá aquele negócio gravando. Teve umas vezes lá que apareciam uns som lá meio doido lá, que deixou o pessoal arrepiado, mas o que isso daí demonstra? Isso daí é energia, é magnetismo. Então, a gente, quando faz um tratamento fluídico, passe, você está trabalhando um campo magnético ali. Tanto é que a medicina hoje tem universidade no Rio de Janeiro, Minas Gerais, que tem uma cadeira já dentro da medicina, uma cadeira que olha para esse lado do Sim, a medicina está trabalhando com isso, né? Você, quando faz uma prece, você faz essa conexão energética, essa coisa toda. E isso daí muda as coisas mais do que a gente imagina. E não tem barreira e nem distância. É o que a gente fala. Atemporal. Nós trabalhamos no nosso pensamento com uma energia que eles chamam de... ela está na ponta da língua. E eles falam que é o que existe de mais rápido no universo. Né? Não existe nada mais rápido no universo que o nosso pensamento. Então, por exemplo, se uma pessoa está lá no universo central e você se conectar com ela pelo pensamento, é instantâneo. Não sei se é energia tectônica. Não, tectônica não é assim, mas eu também não estou lembrando. É uma energia que a gente trabalha. Então, não existe fronteira. Você pega aquele... Eu comentei contigo aquele filme do Discovery, que o cara... É muito interessante que o cara descobre um ser alienígena no universo, que ele viaja pelo universo, né, e ele faz isso, ele vira e vai para outra parte do universo, vira, e aí ele descobre que esse ser alienígena ele tinha um mapa do universo. Então, bastava ele pensar no lugar que ele queria imediatamente. Eles conseguem desenvolver isso numa pessoa da nave, essa pessoa se conectava à nave e pensava no lugar, e a nave dava uma volta assim, 360 graus e saía do universo e ia para o outro instantaneamente. Então, a gente fala, por exemplo, o beija-flor ele utiliza de uma energia escura que faz parte da criação do universo, e eles se comunicam. Quando um morre numa região, todos os que estão ali naquela região sabem que aquele morreu. E o Eduardo comentou aí até alguma coisa com relação a essa parte disso daí. Então, a gente tem muita coisa interessante, né? Infelizmente, a gente não vai poder ficar aqui eternamente conversando. Está na hora de encerrar. E ter outros momentos, né? E ter outras conversas, chamar outras pessoas para a gente conversar. Mas existe muita coisa interessante sendo descoberta, sendo mostrada, e a gente não pode criar barreira para esse tipo de conhecimento, né? A gente não tem que rechaçar isso daí. O conhecimento ele tem que ser absorvido. Quando a gente absorve esse conhecimento, a gente cresce em todos os sentidos. Então, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Eu acho que o mundo está nos conduzindo para esse tipo de coisa. Eu não sei o que vocês pensam aí, mas eu acredito que é isso daí. Deixa aí para vocês comentarem alguma coisa e a gente se preparar para a gente encerrar. E se essa coisa ficar muito grande, a gente vai ter que dividir. Sim, então já aqui é 2h10. Então, os nossos ouvintes ficam muito cansados. Mas é isso daí. Mas não, acho que eu vou aproveitar já, então, esse momento, né, todo esse contexto que a gente já estamos agora numa parte mais espiritual, de experiências, então, como a coisa é boa e bacana nesse sentido de evoluir, de saber, né? E acho que nosso papo, então, como sempre, foi muito bom, muito interessante, né? Muito esclarecedor. E espero que os nossos ouvintes também tenham tido essa
ou que vamos ouvir, que também possamos, de alguma forma, transmitir ou ter transmitido alguma coisa positiva nesse sentido do conhecimento. Então, eu vou aproveitar, então, já dar o meu agradecimento a vocês, e ao Eduardo, ao Marco, e aos nossos ouvintes e seguidores. Vai lá, Eduardo. Eu aproveito, então, o momento também para agradecer a vocês a oportunidade de estarmos aqui trazendo essas informações, porque a informação é o que vai engrandecer o nosso espírito e vai fazer o despertar da nossa consciência. É através desses mecanismos de informação, desses instrumentos, que nós podemos chegar numa lucidez maior, né, para que a gente possa viver melhor. Então, fica aí minha gratidão. Muito obrigado ao Marco, muito obrigado ao Nilton e às pessoas que nos ouvem, né? Essas 2 horas aí que nós estamos aí, que fica aí a minha gratidão a todos vocês. Bem, a única coisa que eu posso falar é agradecer a paciência que vocês tiveram, né, de disponibilizar o tempo de vocês para isso daí. O Consciência Cósmica, ele tem como objetivo justamente levar essas informações para que as pessoas reflitam, para que as pessoas possam dizer, isso daqui deve ser feito assim, deve ser... Porque a pior coisa que tem é você ter que tomar uma decisão sem ter o conhecimento necessário para que você tome aquela decisão. A gente está vivendo um momento muito difícil. A gente fala que a Terra está o planeta nosso está numa convulsão em todos os sentidos, é na natureza, é político. Isso tudo prenuncia que alguma coisa vai acontecer. Ninguém aqui é profeta, ninguém aqui é Nostradamus, mas quando as coisas começam a convulsionar do jeito que está acontecendo, em todos os sentidos, né? Moral, político, natureza, tudo, é porque alguma coisa está para acontecer. E a gente sabe o seguinte, quando acontecer, é aquela história do passa-régua. Então, se a história do passa-régua, é importante que a gente faça aquilo que o Legrasse fala nas palestras dele, né? Pense na questão do amor, do perdão, da compaixão e do respeito. E saber que, para que a gente possa fazer esses 4 pilares, é necessário que a gente faça primeiro com a gente. Porque você não vai saber respeitar se você não se respeitar. Você não vai saber amar se você não se amar. Você não vai saber perdoar se você não souber se perdoar. E você não vai saber ter compaixão se você não tiver compaixão contigo mesmo. Então, a gente vê que é uma reforma interior profunda, se a gente realmente quer acessar uma outra dimensão mais elevada e sair desse mar de loucura que a gente está vendo aí. Então, agradeço a oportunidade de tê-los aqui. E vamos ter outros momentos, né? E a gente vai pegar de vez em quando umas outras pessoas também, para que possa engrossar o caldo disso que a gente está tendo por aí. Falou, meus queridos.